Salve turma, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje abrindo o Café com Previdência da Adbem. É um programa que deve discutir educação previdenciária, financeira e para a qualidade de vida. Nesse projeto, a ideia é discutir aspectos que podem impactar e apoiar a tomada de decisão dos participantes empregados da Caixa. Para isso, hoje temos visitas ilustres, né? Estamos recebendo os nossos diretores, Gustavo Portela, diretor de investimentos, Jair Ferreira, diretor de benefícios. Peculiaridades, né? Ambos são quase vizinhos de nascimento, né? O Gustavo é de Promissão, interior de São Paulo, e o Jair é de Sabino, poucos quilômetros dali. E fora todas essas questões, 10 anos de diferença de entrada na Caixa, o Jair é de 89, Gustavo de 99, ou seja, concursos que os apresentaram a essa vida laboral na Caixa. Óbvio que jornadas distintas, distantes, mas que os permitem agora apoiar os empregados da Caixa. Nesse nosso programa, a ideia é falar de como a tomada de decisão precisa ser bem refletida, pensada e como ela impacta os próximos anos, e que não são poucos. Em média, teremos 25 a 30 anos de vida de aposentado. Então, para isso, para que a gente possa já passar o bate-papo, os convido a se apresentarem um pouco com mais detalhes, vida, carreira, funções exercidas e também para já convidarem os nossos participantes empregados da Caixa e participantes dos planos patrocinados aqui na FUNCEF a entenderem e enveredarem nesse tema, tomada de decisão para a vida de aposentado. Legal. Por favor, Jair. Primeiro, parabenizar aí a iniciativa. É muito importante estar conversando sobre Previdência, porque Previdência é coisa de longo prazo, né? A gente entra no plano de Previdência, não é para sair amanhã. E eu entrei na Caixa em 89, em Loanda, no interior do Paraná, né? E de lá para cá, trabalhei um tempo em agência, depois estive na FENAI, estive no movimento sindical, e agora em 2022 vim para cá como diretor eleito na FUNCEF. E a Previdência, ela é um assunto muito sério e que muitas vezes a gente se preocupa um pouco tarde sobre isso, né? Então, a tomada de decisão de sair do PDV, de se aposentar ou não, o que eu vou fazer. Então, tem umas perguntas, né, que é importante a gente ir fazendo ela um pouco mais cedo e às vezes não dá tempo. E uma das coisas é, primeiro, o que eu vou fazer? Nós temos que ficar lá 35 anos, 40 anos na empresa, de repente eu saio, o que eu vou fazer? Uma das coisas importantes é, eu preciso ter uma renda, né? Por isso chama Previdência Complementar. Eu tenho meu INSS, né? E eu tenho uma grande conquista nossa, empregado da Caixa, ao longo da história, é ter uma Previdência Complementar à nossa renda. Então, nós estamos falando de renda mensal, vitalícia, né? Nós, na FUNCEF, temos mais de 900 pessoas com mais de 90 anos recebendo benefícios, 37, 40 pessoas com mais de 100 anos recebendo benefício da FUNCEF. Então, isso para nós é motivo de orgulho, né, de estar participando de uma fundação ou de um plano que as pessoas longevas continuam aí recebendo benefício. Então, isso para mim é assim, um momento importante que valoriza muito a previdência complementar, né? Não adianta eu pegar a minha grana de uma hora para outra e não sei o que faço de repente. Então, se eu entrei lá, eu contribuí, a Caixa contribuiu e eu me aposento, eu saio, então tem uma complementação de renda, né, vitalícia. Uns vão viver 80, uns vão viver 90, uns vão parar mais cedo, outros vão mais longe. Faz parte, é um processo coletivo. Então, estar aqui na FUNCEF, estar conversando com vocês é um motivo de orgulho e de alegria. Maravilha. Diretor Gustavo, me diga aí um pouco de você e um pouco da sua história na diretoria de investimentos. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, é muito importante para a gente, nesse momento, estar aqui e poder, especialmente nessa etapa, né, acho que a gente está num período super importante, a educação e o cuidado com relação à previdência, né, educação previdenciária é um negócio que, como o Jair disse aqui, ela precisa ser feita ao longo do tempo, mas especialmente agora, quando a gente está num momento de PADV, né, processos de demissão voluntária funcionando, acontecendo, é até mais importante talvez a gente falar e chamar a atenção para algumas coisas. Mas dando um passo atrás aqui, então, eu tenho 45 anos, sou casado, tenho uma princesa, uma filha de 9 anos, Ana Clara. Sou lá de Promissão, Sabino, tenho orgulho de fazer parte da grande Promissão, né? Brincadeira, Jair. Mas eu entrei na Caixa no interior de São Paulo, em Marília. Trabalhei quase toda a minha vida na rede de varejo. Durante muito tempo fui gerente geral, gerente regional.
vim para Brasília, na Caixa, trabalhar na matriz. Iniciamos um projeto na Caixa à época, que era um projeto de criação das unidades de atacado. Aí eu fui ser superintendente executivo de uma superintendência lá em 2012, que cuidava de relacionamento com grandes empresas de infraestrutura. Depois tive o privilégio de ser diretor executivo da Caixa. Fui durante o período vice-presidente interino da Caixa. Fui trabalhar em iniciativa privada, fui para o Banco Pan, que era uma empresa investida da Caixa, depois fui para a corretora de seguros, empreendi e agora desde o final do ano passado eu decidi voltar para a Caixa para ir fechando ciclos que a gente tinha deixado um pouco aberto, né? E a oportunidade de estar aqui agora para mim tem sido incrível. Agradeço aí ao presidente da Caixa, presidente do Conselho, né, que nos deram aqui a responsabilidade de ajudar a tocar esse processo. E para mim, eu tô extremamente impressionado com a qualidade técnica que eu encontrei aqui na Fundação. A diretoria de investimentos tem 90 pessoas, né, dentre os quais muitos certificados em gestor de fundos, mestres, doutores. Nós temos um time super qualificado que me deixou muito feliz de saber que o meu dinheiro, né, eu também tenho aqui, né, a gente costuma dizer, no mercado a gente costuma falar, né, que você tem a pele em jogo, né, o skin in the game, né, e aqui a gente poder saber que o nosso patrimônio está sendo cuidado por um time super técnico é super bacana. Encontrei uma entidade com um processo de governança super robusto, com um processo de decisão extremamente técnicos, todos extremamente fundamentados em processos em que ninguém toma decisão sozinho, sem uma visão colegiada, coletiva. Então, eu estou bastante impressionado, satisfeito e orgulhoso pela oportunidade de estar aqui nesse momento conduzindo essa área super relevante, né? Obviamente, todas as nossas áreas aqui são super importantes, mas aqui eu costumo dizer que a gente é quase que um multi-family office com 140 mil cotistas, né? E a matéria-prima é a gestão do capital dos nossos colegas, que durante tantos anos contribuem ou contribuíram para a formação do patrimônio. Então, para mim é uma oportunidade bacana e acho que um momento muito legal a Fundação está fazendo em chamar a atenção dos colegas para a educação previdenciária, porque, como já disse, a gente passa a vida toda acumulando, né? Ou procurando, tentando acumular problemas, economia às vezes menos ativa, mais confusa, menos confusa um pouco. Teve um primeiro semestre de grandes desafios, volatilidade, principalmente no cenário internacional. Mas quando a gente chega nessa fase da vida que é a hora da gente descansar, né? Que você decide sair para, obviamente, desfrutar daquilo que você acumulou, a preocupação grande que a gente tem aqui do lado de cá, e acho que parte desse processo que vocês estão conduzindo, muito importante, é a de ter a tranquilidade de saber que o meu recurso está sendo bem tocado, né? E a gente sabe que muita gente, poxa, a Caixa é um celeiro de construção civil, né? E todo mundo quer comprar casa, às vezes acha que vai investir no imóvel, vai sair para empreender e pega todo o seu recurso, vai querer construir lá, pega um outro amigo, quer construir. A nossa preocupação toda aqui é de dar tranquilidade para que nossos participantes tenham a convicção e avaliem muito bem no momento de fazer essa decisão, se na sua vida privada, se no seu dia a dia tem condições, até econômicas, financeiras, de contratar um time com este nível de qualificação técnica para cuidar do seu patrimônio. Porque enquanto você está ativo, o dinheiro está sendo acumulado, você tem uma renda. Essa passa a ser a sua principal renda, né? A hora que você aposenta, essa passa a ser a sua principal renda. Então, o cuidado, a gestão disso, né? A gente sabe que, poxa, hoje, rede social, a gente escuta influenciadores o tempo todo mundo promete ganhos mirabolantes e no final do dia, o patrimônio acumulado, ele precisa servir para esses 25, 30 anos. Então, além de achar super bacana a iniciativa, quero convidar os nossos colegas aqui a entender e conhecer até aqui a estrutura, né, políticas da Fundação, porque, né, na nossa cabeça aqui do nosso lado, é difícil encontrar no mercado um time qualificado, entregando rentabilidade em cima do patrimônio alocado aqui com esse nível de certificação, de qualificação, sem precisar investir rios de dinheiro para contratar um gestor de mercado para isso. Excelente.
Duas áreas fundamentais na FUNCEF, áreas fins, né? Uma cuida do participante do entrar e aderir ao plano até o último dia de vida de aposentado, e a outra que gere o recurso que permite pagar mensalmente durante os últimos 47 anos que a FUNCEF completou agora, religiosamente o pagamento. Que recado vocês dariam para os colegas que estão saindo agora do PDV, pegando esses seus ganchos, Gustavo, a sua fala, Jair? Primeiro, um período longo dos próximos 30 anos, a necessidade de fazer com que esse dinheiro permita manter padrão e qualidade de vida, ou seja, não apenas manter o que tem hoje, a qualidade, a vida, a família, mas ainda se projetar, se programar para realizar isso. Qual o recado que vocês dão para os colegas que estão entrando no PDV e que podem escolher várias situações, mas que a mais segura, a mais adequada é a aposentadoria? Por favor. Olha, primeiro a gente aqui na FUNCEF, né, como disse bem o Gustavo, assim, a gente tem uma equipe, né, na nossa diretoria tem 150 pessoas. Quem faz o atendimento, quando a pessoa chega na FUNCEF, chega pela DBEM, faz toda a manutenção ao longo do tempo, é a área que define também quais são o que o ativo, né, o que a gente brinca aqui, o que a área de investimento precisa fazer para pagar aquilo que é a função da FUNCEF, né, que é a missão dela, pagar benefício. Né? Então, todo mês a gente paga aqui uma folha de aproximadamente 500 milhões mês, que são... que as pessoas e não estão fazendo, isso é tarefa nossa, não estão fazendo favor nenhum, estão cumprindo a nossa tarefa. Então, isso para a gente já é um motivo muito importante. Você ter todo mês desembolsa 500 milhões para pagar o benefício que as pessoas contribuíram. A relação nossa do participante com a fundação, ela é de 30, 40, 50, 60, 70 anos. Então, ao longo desse período, você vai ter casos e casos, fatos e fatos. Então, previdência tem que ser pensada no longo prazo. Se a pessoa não pensar no longo prazo, ele fica doido. Né? Se ele ficar ali olhando aquelas coisas da Bolsa de Valor, né? Sobe, desce, ele enlouquece. E a previdência, a gente aprende que ela funciona um pouco diferente. Tem todos os cuidados com os investimentos, né? Para garantir o dinheiro das pessoas. Eu diria que nesse momento, né? A gente precisa... O que eu vou fazer? Né, sei lá o que eu vou fazer. Uns vão escrever, outros vão arrumar outra tarefa, mas nós precisamos cuidar dos nossos entes queridos. Né? Então, a renda mensal, eu passo de ter, né, eu deixo de ter lá o meu salário, meus tickets, minha coisa, né, que eu tenho que chegar na caixa 10 horas, sair 16, ou entrar tal hora, sair tal hora, eu passo a administrar esse meu tempo. Então, esse é um primeiro desafio. Né? E a experiência mostra que nem todas as pessoas têm essa facilidade. Então, essa relação com a FUNCEF, procurar, né, a folha de pagamento dele agora, né, o contra-cheque dele, quem emite agora é a FUNCEF, a nossa área, inclusive, tem a folha de pagamento. Então, a gente tem essa equipe que orienta, que conversa, que atende e tal. Muitas vezes não dá a resposta que a pessoa quer, mas é a resposta que existe. Então, eu diria que é um momento muito rico também, né, de você olhar perspectiva, né, você ter uma outra visão. Né? Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de passear, tem gente que gosta de fazer turismo, tem gente de... E eu acho que é um período, eu diria, que a fase de eu fazer esse acúmulo, de eu garantir esse benefício, essa complementação de aposentadoria, já que eu tenho o INSS, né? Que aí é do público, então eu tenho mais uma renda, isso me dá uma qualidade de vida, maior ou menor, de acordo com a minha renda. Então eu diria que é um tempo de tranquilidade. Né? Lógico que tem os percalços da vida, mas é uma fase, eu diria, muito tranquila. Né? Eu imaginar você ter uma renda, olha, eu trabalhei bastante tempo, 30, 40, 50 anos, agora eu vou usufruir isso aqui da melhor forma possível. Né? Eu vou olhar aqui o meu arredor, mas sempre com a perspectiva de que eu estou num processo coletivo. Né? Eu, quando individualizo, tem hora que eu me dou bem, mas a maioria das vezes a experiência mostra que o individualismo não vai para muitos lugares. Então, nós continuamos no processo coletivo. Né? E a gente fala o seguinte, olha, na FUNCEF, né? Ou seja, nós precisamos da parte do ativo, que vai lá definir, mas a contabilidade diz que se eu não tiver o passivo igual ao ativo, não vai resolver. Né? Nós precisamos ter um equilíbrio. Então, a gente, na fundação, né, trabalha com essa missão, né, de proteger, de cuidar da saúde, de cuidar da vida das pessoas, de cuidar da renda das pessoas. Né? O Gustavo lembrou bem das equipes aqui super qualificadas, todo mundo empenhado, a FUNCEF tem quadro próprio, né, isso demonstra. Eu também sou da Caixa,
né? Também fiz minha carreira, estou aqui também passando uma fase já de modificação. Então, a gente cuida dos próprios recursos, né, da gente, ou seja, não adianta eu brincar aqui, porque eu também vou ser dependente, assim como o funcionário da FUNCEF, todo mundo. Então, isso para mim é um pouco de tranquilidade, eu acho isso confortável, né? Eu já tive uma experiência também, eu fui demitido da Caixa por greve lá em 91, se ficar um ano fora da Caixa, o pessoal contribuía para manter a gente lá lutando para voltar. Então, continuar na fundação, continuar aposentado num grupo, hoje nós somos 140 mil participantes, isso dá um conforto para a gente, né? Porque é mais fácil resolver um problema de 140 mil do que se individualizar. Porque individualizar quando você ganha é ótimo, o problema é quando perde, né? Você fica olhando Bolsa de Valor, a Bolsa de Valor caiu lá em 2014 para 41 mil pontos. Todo mundo cai. Se eu estou sozinho, caí e morri. Né? Quando eu estou no coletivo, você tem a patrocinadora, todo mundo se junta com todas as dificuldades que se tem. Então, eu acho que você ter um plano de previdência complementar, no caso nosso FUNCEF, é uma garantia excepcional, né, que a gente precisa valorizar bastante. E acompanhar a FUNCEF, acompanhar as áreas, é também uma tarefa nobre para as pessoas que se aposentam, porque aí ele vai ter uma relação mais próxima da FUNCEF do que quando está lá nativo na Caixa. Porque o contra-cheque dele, tudo que envolve lá um pouco o dia dele está com a FUNCEF. Então, isso também, essa relação, ela tem que continuar, né? Quando eu digo que nós temos 40 pessoas com mais de 100 anos, no mínimo essas pessoas ou seus participantes tiveram aqui, já estão há 70 anos no mínimo, envolvidos aqui, né? Imagina, em 70 anos ocorre coisas pra caramba. Isso para mim é um motivo de alívio, de alegria até e de orgulho de estar participando nessa... aqui como diretor eleito, lá em 2022, pelos participantes, e isso aumenta a minha alegria e as minhas responsabilidades também, não só como participante, mas como gestor escolhido pelos milhares de colegas que votaram na gente. Então, isso, para mim, é um momento de tranquilidade e desejar para as pessoas, né, que transformem seus recursos em renda vitalícia, porque nós não sabemos quantos dias a gente vai viver, não é isso? A gente quer viver 100, 120 anos, mas às vezes a natureza não permite. Mas eu preciso trabalhar com essa perspectiva de longo prazo. Por isso que eu contribuo falando na renda vitalícia, né? Eu não, porque o processo coletivo, eu vou pegar a minha grana. Tá bom, mas eu estou pensando no coletivo. Às vezes você entra, 3, 4 anos de caixa, acontece alguma tragédia. Como é que você sustenta sua renda? No coletivo, né? Então, nós temos que ter essa preocupação também. Mas eu acho que aí é um pouco de... Maravilha. Já entrou no tema, já trouxe itens... Por favor, Gustavo. Só, aí já trouxe bastante informação aqui, eu tinha trazido, mas só reforçando e aproveitando a minha história, que a vida toda foi de ser comercial, obviamente que o meu pedido é para que os nossos participantes confiem nessa nossa estrutura e capacidade de gestão. A gente tem um time que efetivamente é um time extremamente técnico, a gente tem uma equipe muito qualificada e, de fato, é muito difícil hoje, como já disse, no individual, para uma pessoa física, que, claro, conseguiu administrar um patrimônio, mas não é um multimilionário, conseguir contratar e pagar por uma equipe com esse nível de qualificação que a gente tem dentro de casa, sabe? Acho que é importante a gente fazer esse paralelo. Por quê? Porque a gente tem acesso a investimentos que na pessoa física provavelmente vai ser difícil de você ter. Você tem um trabalho aqui, pessoas que estão 100% focadas em cuidar e dar retorno para o seu patrimônio. Então, não tem obrigação de vender produto A, B, C ou D para ganhar a FII. Aqui não é nenhuma crítica patrocinadora, não, de forma alguma. Mas o nosso alinhamento aqui, a nossa atuação, tem um alinhamento de interesses gigantesco com a gestão do patrimônio dos nossos participantes. Então, eu acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que o momento, óbvio, que cada um sabe sua situação de vida, quem saca ainda sofre adicionalmente, né? Porque ainda paga imposto de renda na cabeça. Então, assim, nós temos diversos desafios aqui e que olhando para dentro, olhando aqui para a fundação, entendendo os aprendizados todos que nós tivemos, com desafios que nós tivemos no passado, o time, a estrutura de governança montada aqui hoje, o nível de qualificação técnica de todos os nossos quadros, eu diria de fato que, a não ser que nosso colega, os participantes tenha um nível muito grande de assertividade, um conhecimento muito grande para fazer a autogestão do seu patrimônio durante esses 20, 30 anos,
a não ser que ele tenha ali uma condição de vida diferenciada, que isso possa trazer, agregar um patrimônio adicional para fazer isso. A minha visão aqui, eu sei que a gente é meio conflitado para fazer isso, para falar isso, mas a minha visão é que converter esse patrimônio para renda vitalícia deveria ser a melhor alternativa para todos os nossos colegas aqui, porque no final do dia existe aqui de fato um time muito capaz, competente, qualificado e que, de novo, o alinhamento de interesse do colaborador é proteger e dar rentabilidade para o patrimônio do participante. Excelente. Eu inclusive, estou também na fase de virar assistido ao mesmo tempo e estou transformando o meu em renda vitalícia, tanto o novo plano quanto o Reg Replan saudado. Né? A gente brigou bastante lá para fazer o saldamento e não vou resgatar. A gente fez uns cálculos aqui, se eu fosse, vamos lá, resgatar 10%, é mais barato eu pegar o empréstimo da FUNCEF, porque aí é uma dívida vitalícia. Correto. Eu pego 10%, e fico devendo 10% pro resto da vida. Se eu for viver um ano, mas se eu for viver 30, 40, né? Quando eu quero chegar a 100, né? Não sei se chego. Então aí você bota na ponta do lápis, eu vou pagar imposto de renda na largada, depois dependendo do que for fazer, eu vou pagar também depois nos investimentos. Exatamente. Então tem coisas que as pessoas precisam fazer cálculo. Exatamente. Né? As nossas áreas estão à disposição para dar essas informações, prestar informação sobre tributação, que é outro fator importante. Não, excelente. Agradeço muitíssimo a ambos. Essa chamada de vocês aos participantes, aos empregados e a quem está agora para tomar a decisão, ela é muito relevante. Saber que temos um amplo processo de investimento, que nenhum investimento entra ou sai sem passar por essa trilha, que vai desde uma prospecção, desde a aprovação da política, né? Assim, a gente começa numa discussão super profunda dentro da fundação, que é estudar, debater a política de investimentos, depois análise da oportunidade, um ciclo gigantesco de análise técnica pelo time de macroalocação, depois pelos gestores e técnicos das carteiras, área de risco, conformidade, enfim, tem um processo muito amplo para isso daí. Que legal, não? E essa certeza de que trabalham sem um conflito de interesse, Exatamente. Porque a FUNCEF ela não visa lucro, mas ainda não há remuneração variável destinada por tipo de investimento por item, é pelo conjunto de obrigações aqui dedicados. Exatamente. Então, senhores diretores, muitíssimo obrigado. Que Deus proveja aí muita assertividade para vocês e força para que nos municiem cada vez mais dessa vontade de atuar. E uma vida futura muito tranquila e feliz para os nossos colegas que estão decidindo ir para esse caminho aí agora também. A todos vocês aí que estão desligando da caixa, né? Fica aí a nossa admiração, né? Ficou aí 30, 40, outros menos um pouco, mas contribuiu bastante para o fortalecimento da Caixa, que sem a Caixa também não existia FUNCEF. Então isso tudo é momento até de comemoração da gente, né? Então, parabéns aí pela... Maravilha. Desde já, muito obrigado, senhores. Opa, obrigado a vocês.